Oi gente, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre ângulos. Tá preparado? Vem comigo! Então pessoal, vamos falar sobre ângulos. No vídeo sobre introdução da geometria, a gente já falou um pouquinho sobre ângulos. Nós vimos que a noção de ângulo já era conhecida por muitos povos na antiguidade, como os babilônios, os assírios, os egípcios, né, que aplicavam esse conceito na medição de terra, por exemplo, né, na astronomia também. Para os nossos estudos, a gente vai considerar a seguinte definição. Ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Essa origem também é chamada de vértice do ângulo. Então nós temos uma representação aí para você. E como a gente faz então a representação desse ângulo? Notem que nós temos um ângulo aí representado com vértice, duas semirretas com vértice em O. E cada uma delas contém um ponto. Uma semirreta contém um ponto A e a outra semirreta contém um ponto B. Então, para representarmos o ângulo representado nessa figura, podemos representar da seguinte forma. AOB ou BOA. Reparem que o O, que é o vértice, ele tem um acento circunflexo aí, o chapeuzinho, que indica que ele é o vértice do ângulo. Neste caso também, podemos representar o ângulo apenas por O, mas essa representação é bem limitada, porque ela só serve quando tivermos no vértice do ângulo apenas duas semirretas no ponto O, no vértice O. Porque se tivermos mais de duas semirretas, reparem aí nessa outra figura. Tivermos três, por exemplo, nesse caso, a indicação pelo vértice já se torna inviável. E aí devemos fazer como mostrado, porque neste caso temos três ângulos possíveis nessa representação com três semirretas. E como vamos medir um ângulo então? A medida de um ângulo é feita de acordo com sua abertura. Então, quanto maior o ângulo, maior a abertura entre as semirretas que têm vértice, que saem do mesmo vértice. Para medir o ângulos, utilizamos um instrumento chamado transferidor, ok? E a unidade de medida de ângulo é o grau. Para realizarmos as medições utilizando o transferidor, preste bem atenção, devemos posicionar o centro dele sobre o vértice do ângulo e um dos lados do ângulo sobre a linha do 0 grau do transferidor. Depois, basta verificar o tamanho da abertura e aí indicar o ângulo. Note bem nesses dois exemplos que estamos colocando. Nele, os dois ângulos são de 60 graus, porém o alinhamento com o 0 grau é diferente. Preste bem atenção. Nesse outro exemplo, utilizamos um transferidor de 360 graus e o método é o mesmo. Vamos alinhar sempre com o centro do transferidor, posicionar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e depois alinhar um dos lados com o 0. E aí medir também o ângulo indicado, neste caso específico, 110 graus. Agora, vamos classificar esses ângulos. Os ângulos podem ser classificados de acordo com sua medida. Então vamos lá. Temos aí primeiro o ângulo raso. O ângulo raso é formado por duas semirretas de mesma origem, mas com sentidos opostos. Este ângulo mede 180 graus e também é conhecido como ângulo de meia volta. Reparem na representação dele aí. Outro ângulo importante é o ângulo reto. Notem na figura indicada. Toda vez que aparecer um sinal, esse sinal representado na figura, indica um ângulo reto. Esse ângulo reto, a medida dele é sempre igual a 90 graus. Outra classificação é o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é sempre menor que 90 e maior que 0 grau. Então qualquer ângulo entre 0 e 90 graus é denominado ângulo agudo. E aí colocamos um exemplo, que é o ângulo de 50 graus. Por fim, temos o ângulo obtuso.
Os ângulos obtusos são todos os ângulos cujas medidas são maiores que a do ângulo reto, ou seja, 90 graus, e menores que a de um ângulo raso, ou seja, 180 graus. Então, o ângulo obtuso está entre 90 e 180 graus. E aí colocamos um exemplo, o ângulo de 120 graus. Oi, gente, gostaram do vídeo? Dá um like então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem sempre uma novidade no canal On Fire. Vem comigo!